A execução do exercício chamado bolinha serve para que o aluno adquira a noção de que, juntando os joelhos ao peito, o seu corpo rola facilmente para a frente e para trás. Devemos ajudar a adquirir essa noção, facilitando a execução do movimento nos dois sentidos. Quando pretendemos trabalhar rolamento à frente, não deixamos o aluno tirar as mãos dos joelhos. Mas quando pretendemos trabalhar o rolamento à retaguarda, pedimos para retirar as mãos dos joelhos quando rola para trás e as coloque na posição correta por baixo dos ombros para apoiar as palmas no solo. Ao voltar à frente, terá que segurar novamente nos joelhos para manter o corpo bem fechado. No rolamento à frente, é importante proteger o pescoço da criança com uma mão na nuca, ajudando a encostar o queixo ao peito, e fornecer-lhe alguma impulsão com a outra mão na parte posterior da coxa. No rolamento à retaguarda, a ajuda mais importante será o segurar com uma mão de cada lado a bacia do aluno, para o puxar para cima, facilitando a repulsão dos braços no solo e, assim, evitar que bata com a cabeça. Se o aluno estiver ainda numa fase atrasada da aprendizagem, deverá ser ajudado por trás, na zona lombar ou nos quadris. Se estiver numa fase já um pouco adiantada, poderá ser ajudado de frente sendo puxado pelos membros superiores junto aos ombros. O ajudante deve intervir na parte posterior das coxas ou nos nadegueiros para impulsionar o aluno para cima, ajudando-o a levantar-se, ou optar por ajudar na frente, puxando o aluno pelos ombros. O ajudante deverá apoiar uma mão nas costas do aluno, controlando-lhe a descida com membros inferiores estendidos até ele se sentar. E depois deverá puxá-lo pela zona da bacia, ajudando a repulsão dos membros superiores. O ajudante coloca-se lateralmente em relação ao aluno e, no momento em que os membros inferiores passam sobre a cabeça, segura-os e ajuda a executar a abertura, puxando para cima até ele chegar a pino. Normalmente o ajudante agarra com uma mão de cada lado dos joelhos do aluno, mas pode ajudar mais em baixo nas coxas ou mais em cima nas pernas ou pés. Com alunos mais pesados ou de nível inferior, devem utilizar-se dois ajudantes. A ajuda é idêntica à do elemento anterior, rolamento à retaguarda para pino, mas o ajudante deverá efetuar a sua ação ligeiramente mais cedo para facilitar a abertura e com mais vigor. Também podemos utilizar dois ajudantes. Com alunos mais velhos ou mais pesados, o ajudante puxa pelas ancas até que a bacia se encontre na vertical. Depois ajuda-o a elevar os membros inferiores e mantém-lhe o equilíbrio. Na fase final, deverá puxar pelos membros inferiores para cima e, com uma mão no ombro, facilitar a flexão da cabeça no enrolamento. Ligação para pino de braços. Aproveitando a ação de fecho e abertura das pernas sobre o tronco, movimento de báscula, o ajudante pode facilitar a passagem de pino de cabeça para pino de braços, puxando para cima ao mesmo tempo que o aluno faz força.
Com alunos mais pesados, utilizam-se dois ajudantes que no início cruzam as mãos de forma a ajudar na anca do lado contrário. Depois podem optar por ajudar na anca ou no ombro do seu lado. Observar atentamente nas imagens a colocação das mãos dos ajudantes, braços cruzados para agarrar no quadril do lado contrário e mão em posição no ombro do seu lado. A ação dos ajudantes é a mesma, impulsionar para cima e ligeiramente para a frente. Ajudar com uma mão no ombro para não o deixar avançar. E com a outra mão na perna livre para impulsionar para cima até chegar à vertical. Com alunos de melhor nível, colocam-se as mãos nas coxas ou joelhos, mas uma de cada lado. Também se pode colocar um joelho na frente para não deixar avançar os ombros. Com alunos mais pesados, podemos segurar nas ancas e puxar até pino. Com muitos alunos, esta situação de carrinho de mãos, em que se pede para elevar a zona da bacia até à vertical dos apoios, é muito facilitadora da aprendizagem. O ajudante segura ao nível dos pés ou pernas, de forma a facilitar a elevação da bacia, e depois, dando alguns passos, coloca-se ao lado da aluna e leva-lhe as pernas para a vertical. O ajudante intervém ao nível da bacia com uma mão de cada lado. Deve ajudar ao ressalto puxando para cima e ligeiramente para a frente. Esta ação tem que ser coordenada com a do aluno de forma a que o ajudante exerça a sua ação no momento exato em que ele faz a impulsão de membros superiores. Existem várias formas de ajudar bem no salto de mãos. Através da manipulação ao nível da bacia, com uma mão de cada lado, para ajudar ao ressalto puxando para cima e ligeiramente para a frente e fazendo o aluno rodar para a frente sobre um eixo que passa ao nível da sua bacia. Tal como no ressalto para pino, a ação do ajudante ou ajudantes tem que ser coordenada com o aluno, aproveitando a sua força, de forma a que o ajudante exerça a sua ação no momento exato em que o aluno faz a impulsão de membros superiores. Existe uma variante desta manipulação em que os ajudantes cruzam os braços para ajudar no quadril contrário, mas colocam a outra mão no ombro do seu lado, tal como no salto de cabeça. Na ajuda tradicional, o ajudante posiciona-se com um joelho no chão no local onde o aluno irá fazer o apoio das mãos. Com uma mão apoiada entre as omoplatas ou zona dorsal do aluno, impede-lhe o avanço dos ombros, e com a outra mão no braço do seu lado, impulsiona para cima, facilitando a aquisição de boa amplitude de voo. No entanto, esta ajuda tem alguns inconvenientes, nomeadamente o facto de não se conseguir evitar completamente o avanço dos ombros e também não se conseguir evitar a flexão dos membros superiores. Estes erros impedem a execução de uma boa impulsão de braços e, consequentemente, do voo. Daí que se deva dar preferência às ajudas descritas anteriormente. Na ajuda de impulsão, para os mais pequenos ou alunos já iniciados, intervém-se com uma mão na zona dorsal e outra na zona abdominal ou peito. A ação é impulsionar o aluno, aumentando-lhe a amplitude e velocidade do movimento.
Quando os alunos já executam muito bem, podemos pôr apenas as mãos por baixo, nas costas, para prevenir alguma falha e acidente. Para o salto de mãos com recepção a uma perna e para o flick-flack à frente, utilizam-se as mesmas ajudas demonstradas para o salto de mãos. Normalmente, no flick-flack à frente, o aluno precisa que os ajudantes façam um pouco mais de força, porque com a chamada a pé juntos, ele não consegue adquirir tanta velocidade como no salto de mãos que tem chamada com um pé à frente do outro. Nos exercícios de iniciação ao pino olímpico, o ajudante intervém nos quadris, puxando-os para a vertical e facilitando o equilíbrio. No pino olímpico, o ajudante posiciona-se de frente para o aluno e coloca as mãos na parte interior das coxas, ao nível dos joelhos, e puxa de forma a que a bacia suba para a vertical dos apoios, forçando simultaneamente o afastamento dos membros inferiores. Com o joelho encostado ao aluno, no ombro ou entre as omoplatas, serve-lhe de apoio, impedindo que avance os ombros e se desequilibre para a frente. O rolamento à frente saltado, salto de anjo ou salto de peixe, deve ser iniciado com muitos cuidados, utilizando colchões de queda bastante moles e não permitindo que os alunos saltem muito alto. A primeira preocupação será a proteção do pescoço, pelo que nas primeiras ajudas temos que colocar uma mão na nuca para obrigar a encostar o queixo ao peito. Com a outra mão na zona abdominal, podemos levantar o aluno promovendo o enrolamento. Em fases mais adiantadas, a ajuda é feita com uma mão no peito ou na zona abdominal e outra nas coxas, elevando e ajudando a chegar quase em pino. O mortal à frente é um elemento simples. No entanto, é necessário que o aluno tenha boa força muscular ao nível das pernas e tenha adquirido a noção correta de fecho do corpo. Essa noção adquire-se ao executar o exercício denominado bolinha e na execução dos rolamentos à frente e à retaguarda. Antes de iniciar a aprendizagem do mortal, devemos assegurar-nos que o aluno sabe executar a ligação da corrida com a chamada a pé juntos. Para que a nossa ajuda seja mais fácil, devemos certificar-nos de que o aluno faz a chamada com os braços estendidos acima da cabeça. A elevação dos braços pela frente após a chamada impediria a passagem da mão do ajudante em direção à zona abdominal. Assim, no momento da chamada, o ajudante coloca a sua mão mais próxima na zona abdominal do aluno para o impulsionar para cima e lhe servir de eixo de rotação. Com a outra mão, o ajudante impulsiona para aumentar a velocidade de rotação. No final do mortal, o ajudante deve certificar-se que o aluno vai terminar de pé e em equilíbrio. A roda ajuda-se do lado da perna de impulsão de forma que o ajudante fica nas costas do aluno. Ajuda-se nas ancas facilitando o equilíbrio, forçando a passagem pela vertical e impulsionando de maneira a não deixar perder ritmo e a aumentar a velocidade de movimento. Nas rodas com um apoio, a ajuda é efetuada da mesma forma que na roda a duas mãos. O ajudante tem que fazer mais força para compensar a falta do apoio de uma das mãos no solo.
Se o aluno apoia a primeira mão, o ajudante deverá fazer mais força na parte final do movimento. Se o aluno apoia apenas a segunda mão, o ajudante deverá fornecer uma impulsão suplementar mais efetiva na fase inicial do movimento. Tal como na roda, ajuda-se na zona da bacia e nas costas do aluno. Deve-se ajudar no momento em que o aluno coloca a segunda mão no solo e a ação é no sentido de o fazer passar pela vertical dos apoios e rodá-lo de forma a que complete os 180 graus de rotação sobre o eixo longitudinal do corpo. No final do movimento, o ajudante deve facilitar o salto em extensão e a paragem. Na fase de iniciação, é conveniente utilizar dois ajudantes, que cruzam os seus braços pela zona lombar do aluno, de forma a colocar a mão no quadril do lado contrário. Assim, os braços dos ajudantes servem de eixo de rotação ao aluno. Com a outra mão colocada na coxa do seu lado, os ajudantes impulsionam, facilitando a elevação e aumentando a velocidade de rotação. É importante que os ajudantes elevem um pouco o aluno para não deixarem que a chegada ao solo se efetue com braços fletidos, pois corre-se o risco de que o aluno bata com a cabeça no solo. Quando os alunos são mais evoluídos em termos gímnicos ou muito leves, um só ajudante é suficiente e basta-lhe apoiar uma mão nas costas, zonas lombar ou dorsal, para facilitar a elevação do corpo e com a outra mão na coxa, impulsionar no sentido da rotação. Na execução da série rondada flic-flac mortal à retaguarda, o ajudante fornece pequenos impulsos para aumentar a velocidade no flic-flac e para elevar o aluno, de forma a que o mortal seja executado em maior altura. No final, deve manter-se atento até que o aluno termine em pé e em equilíbrio. A iniciação do mortal à retaguarda deve ser feita num mini trampolim e podemos utilizar dois ajudantes que colocam as suas mãos nos quadris cruzando os braços pelas costas do aluno. Também podem apoiar nas costas, zonas lombar e dorsal, mas a ação é a mesma: impulsionar para cima e ajudar a rodar para trás. A ajuda consiste em impulsionar ligeiramente para cima e para trás na zona lombar, elevando o aluno e impedindo-o de tocar com as mãos no solo. O ajudante deve segurar o membro inferior do seu lado, ajudando a elevá-lo, e com a outra mão colocada entre as omoplatas, controlar-lhe a flexão do tronco à retaguarda, forçando o apoio das mãos perto do apoio do pé e facilitando a passagem por pino. O ajudante coloca-se na frente com um ou os dois joelhos no chão e apoia as mãos nos ombros da aluna, bloqueando o seu avanço e impulsionando para cima, ajudando a rotação à frente e a retomar a posição de pé em equilíbrio. Os alunos devem fazer as espargatas sozinhos, mas quando já possuem alguma amplitude, pode tornar-se necessário forçar-lhe um pouco o alongamento, visto que o peso do seu próprio corpo poderá ser insuficiente. Os alunos com flexibilidade mais desenvolvida devem colocar um pé sobre um plano elevado, por exemplo, num trampolim.
O aluno deita-se no solo e apoia as mãos sobre os pés perto dos tornozelos do ajudante. Enquanto o aluno se eleva para executar a ponte, o ajudante força-lhe os ombros puxando para si. Também é muito importante o trabalho de flexibilização ao nível dos ombros. Existem várias formas de trabalhar a antepulsão, sentado com a ajudante a forçar abaixo dos cotovelos, deitado, de pé ou em pino. O trabalho de retropulsão e dos extensores das coxas também não deve ser descurado. A ação principal do professor é de dar ideias e ir corrigindo os pequenos gestos, posições e equilíbrios. No caso das alunas, será necessário enquadrar os movimentos com a música escolhida, tornando a movimentação mais dançada. Nos alunos, entende-se que a colocação dos segmentos corporais deve ser em completa extensão e os movimentos com paragens mais marcadas. Por vezes, o ajudante estabelece pequenos contactos com o aluno, facilitando o equilíbrio durante os movimentos e incentivando uma melhor colocação postural, atitude, amplitude e segurança nos gestos. De qualquer forma, o professor deve incentivar a uma interpretação pessoal, a que chamamos estilo próprio, dos gestos, de acordo com a disponibilidade, a personalidade e a motivação de cada aluno.
O objetivo é facilitar o equilíbrio ao aluno, dando-lhe estabilidade e tempo para contrair os músculos a fim de fixar a posição. Também deve chamar a atenção para o posicionamento dos segmentos corporais e não permitir a flexão do membro inferior de apoio. Com uma mão nas costas ao nível dos ombros para facilitar o equilíbrio e a outra na parte posterior da coxa ou joelho para ajudar a levantar as pernas do solo e manter a posição. Quando o salto de carpa é efetuado após corrida para a frente, o ajudante normalmente não tem tempo e não precisa de ajudar, mas quando é executado após a rondada, deve intervir ao nível dos quadris para ajudar a elevar e a parar em segurança. Nos saltos de eixo e entre mãos, o ajudante deve colocar-se na zona de recepção, mas não na frente do aparelho. Ligeiramente ao lado da linha de movimento, o ajudante coloca as mãos no ombro e no braço do seu lado, de forma a puxar o aluno ou a impedir-lhe uma queda para a frente. Nos saltos de apoio facial invertido e de rondada, deverão estar dois ajudantes. Um na entrada do aparelho à frente do trampolim para ajudar no primeiro voo e outro na zona de recepção para ajudar no segundo voo e na chegada ao solo. A ajuda na entrada é feita com uma mão no peito ou zona abdominal e outra na parte anterior das coxas. A ajuda na saída do aparelho é feita com uma mão nas costas e outra no braço mais perto do ajudante. No salto de rondada, a ajuda na entrada é feita com uma mão no quadril ou zona abdominal e outra nas costas para facilitar a elevação no primeiro voo. É muito importante ajudar na chegada ao solo, pois facilmente o aluno pode desequilibrar-se e cair para trás. Quando o aluno já executa bem, podemos retirar o ajudante da entrada do aparelho, mas devemos continuar a fazer a parada na zona de recepção. A abordagem destes dois aparelhos em conjunto deve-se ao facto de a grande maioria dos elementos dos programas escolares se poderem executar nos dois aparelhos. A barra fixa pode proporcionar a possibilidade de um pouco mais de amplitude nos balanços e cambiadas, e as paralelas assimétricas reservam unicamente para si, como é lógico,
os elementos de passagem entre os banzos. No entanto, sempre que possível, fizemos as filmagens nas paralelas assimétricas com alunas, ao passo que na barra utilizamos mais os alunos. Em relação às paralelas assimétricas, a barra fixa deve ser encarada como um aparelho de iniciação. Na subida de frente, o ajudante deve colocar uma mão nas costas do aluno, zona lombar, para o ajudar a puxar as pernas e o tronco para a barra, encostando-lhe a bacia à barra. Mas a ajuda mais importante é feita com a outra mão no ombro, rodando-o para trás e permitindo a rotação para cima da barra. Na volta atrás, temos que ajudar primeiro a desencostar o corpo da barra, com uma mão no ombro e outra na parte anterior da coxa. Depois, devemos impulsionar no sentido de aumentar a velocidade de rotação e de ajudar o aluno a manter o corpo perto da barra. Na volta à frente, a intervenção é no sentido de não deixar o aluno desencostar-se da barra, cair e fornecer-lhe algum impulso na rotação. Para isso, ajuda-se nas costas e na parte posterior das coxas, empurrando em direção à barra. A ajuda no sarilho é feita nas costas do aluno e na perna. Tal como na volta à frente, é importante não deixar o aluno afastar-se da barra nem interromper o movimento de rotação, pois isso causa desequilíbrio. Na parte final da subida para o apoio, é importante parar o aluno, impedindo que continue a rotação e caia para a frente. Na subida de bicos ou báscula facial para apoio, o ajudante intervém com uma mão na parte posterior da coxa ou na parte posterior dos joelhos e a outra mão na zona lombar. Acompanha-se o aluno no balanço, ajuda-se a puxar os membros inferiores à barra e, no momento da báscula, impulsiona-se para cima, ajudando-o a rodar para cima da barra. Os alunos mais avançados treinam a subida várias vezes seguidas. Denomina-se bicos curtos e basta uma pequena ajuda para poderem executar muitas vezes com boa técnica.
Na saída em báscula, o ajudante coloca as mãos por baixo do aluno, nas costas e nas pernas. A sua ação é de ajudar o aluno a não cair e a percorrer com o corpo uma trajetória em arco, chegando ao solo de pé e em segurança. Na saída de pés e mãos, a ajuda é quase igual à da saída em báscula. Ajuda-se com uma mão nas costas e outra na perna mais perto do ajudante. É necessário que o ajudante se baixe um pouco na fase inicial da saída para permitir a passagem do aluno e depois ser rápido a intervir. Nos balanços, o ajudante deve limitar-se a dar pequenos impulsos. No peito, quando o aluno balança para trás, e nas costas, quando o aluno balança para a frente. Os objetivos são o de aumentar a amplitude de balanço e, fundamentalmente, o de garantir o alinhamento do corpo. Se por qualquer motivo o aluno soltar a barra, deve-se tentar pará-lo imediatamente e chegar ao solo em segurança. Nas cambeadas, o ajudante coloca as mãos em torno da bacia do aluno e ajuda-o a rodar para o lado previamente combinado e nos momentos certos. Também se preocupa em ajudar a manter o corpo alinhado durante os balanços. Não são permitidos os balanços oblíquos à barra. É importante que o aluno saiba os momentos certos das mudanças de sentido de movimento e coloque corretamente as mãos na barra. Às alunas é permitida a colocação dos polegares por cima da barra, devido à habituação ao banzo das assimétricas, que é de maior diâmetro. Aos alunos pede-se que segurem sempre com os polegares por baixo, visto ser uma pega mais segura.
A passagem de pés e mãos do banzo inferior para o superior tem por base a saída de pés e mãos. Assim, devemos ensinar primeiro a saída e depois, com um pouco mais de ajuda, manipulação ou impulsão, facilitamos a elevação da aluna de forma a que ela chegue ao banzo superior. Nas paralelas assimétricas, o ajudante deve manter-se sempre perto da aluna, normalmente no espaço entre os banzos, de forma a, com pequenos toques, facilitar-lhe o equilíbrio e, fundamentalmente, para prevenir alguma falha ou queda. Nos sarilhos e nas cambeadas, as ajudas são sensivelmente as mesmas que já vimos para a barra fixa. O ajudante posiciona-se ao lado e ligeiramente à frente da barra e coloca a sua mão mais próxima na zona abdominal do aluno. Esta mão, que se coloca em oposição e com o polegar virado para baixo, vai servir de eixo de rotação do mortal. O ajudante não deve largar o aluno antes de ter a certeza de que ele vai ficar em posição estável. Na saída de mortal empranchado, o ajudante limita-se a dar um pequeno impulso nas costas para dar alguma elevação e velocidade ao aluno, mas deve estar muito atento, pois existe o perigo de o aluno largar a barra demasiado cedo. No final, deve ajudar a parar em segurança. Os exercícios de adaptação e familiarização devem ser feitos numa trave colocada quase ao nível do solo. As imagens mostram várias movimentações interligadas com elementos coreográficos, tal como devem ser apresentados os elementos neste aparelho. O ajudante deverá estar atento, fornecer indicações relativas à movimentação, aos aspectos técnicos de cada elemento, mas também à atitude e à postura corporal.
Nas ajudas aos elementos, deverá seguir as mesmas indicações já fornecidas para os exercícios no solo. Assim, nas aranhas, à frente e à retaguarda, o ajudante atua da mesma forma como se estivesse no solo. Quando a aluna já consegue executar sozinha no solo, deverá ser incentivada a executar na trave baixa e posteriormente na trave um pouco mais alta. Nessa situação, o ajudante mantém-se perto e ajuda no caso de algum desequilíbrio. Todos os elementos que as alunas puderem executar sozinhas, mas em segurança, devem ser permitidos e incentivados. O professor não deve ter pressa em ver as alunas passar da trave mais baixa para a mais elevada. Uma queda nesta fase pode constituir um grande retrocesso pelos medos ou bloqueios psicológicos que pode acarretar. Assim, ao passarem para a trave mais alta, as alunas devem ser mais ajudadas e o professor deve manter-se sempre perto e atento a algum deslize. Além disso, a colocação de bons colchões de queda nunca é demais. Cobrir todo o espaço por baixo e em redor da trave é o ideal. O ajudante deve preocupar-se sempre com as entradas da trave, pois, embora sejam na sua maioria elementos simples, é frequente acontecerem pequenos desacertos na chamada e nos apoios na trave que podem provocar quedas. O treino da saída enrondada da trave baixa também serve para a aprendizagem da rondada no solo. Nas saídas em rondada na trave alta, é importante a colocação de bons colchões de queda. O ajudante deverá parar a aluna ao chegar ao solo. A saída imortal engrupado à frente não é muito difícil, mas será importante que seja primeiramente treinada num mini trampolim ou na cama elástica. No cavalo com arções é muito difícil ajudar os alunos, mas também é verdade que os movimentos básicos não necessitam de muita intervenção do professor.
A aprendizagem em ginástica e especialmente no cavalo com arções exige que os alunos se apresentem em muito boa condição física. Cada aparelho exige bastante preparação física específica e no cavalo com arções é fundamental o desenvolvimento da força ao nível dos membros inferiores e da tonicidade geral. Durante a execução dos balanços no cavalo, o aspecto técnico mais importante é a oscilação lateral da bacia, a um lado e ao outro. O ajudante posiciona-se atrás do aluno e, com as mãos na parte interior das pernas, impulsiona para cima a um lado e ao outro, facilitando a elevação da bacia e a amplitude das pernas em afastamento. Na passagem alternada dos membros inferiores e nos balanços em apoio transversal, uma perna à frente e outra atrás, o ajudante posiciona-se atrás do aluno e apoia-o com uma mão no ombro para lhe fornecer equilíbrio. Nos balanços, coloca uma mão no quadril para o ajudar no movimento de oscilação, de forma a que adquira não só uma boa noção de movimento, mas também maior amplitude. Na fase de iniciação às tesouras à frente, deve fazer-se a ajuda de manipulação. Para isso, e após a passagem do membro inferior para a frente, o ajudante segura nas pernas do aluno e leva-as permitindo que ele se equilibre sobre o apoio num arção e faz-lhe a troca dos membros inferiores, chamando a atenção para que coloque a segunda mão no arção por detrás do membro inferior. A ajuda inicial das tesouras à retaguarda é idêntica à das tesouras à frente, apenas o movimento das pernas é inverso. É importante que o ajudante segure bem as pernas do aluno, fornecendo-lhe equilíbrio e tempo para mudar a mão e agarrar o arção pela frente. A diferença entre o círculo de um membro inferior e a falsa tesoura está no sentido de rotação do membro inferior. Nas primeiras imagens, vemos a execução de falsas tesouras. A perna direita passa para a frente do cavalo pelo lado direito e passa para trás do cavalo pelo lado esquerdo. Nas imagens seguintes, vemos o aluno puxar balanço com a perna direita por cima do cavalo como se fosse executar círculo a duas pernas, mas depois apenas a perna direita executa o círculo, ficando a perna esquerda sempre atrás do cavalo. Os círculos de duas pernas juntas são os elementos mais importantes no cavalo com arções. Infelizmente, a sua aprendizagem exige muitas horas de treino, pelo que é extremamente difícil conseguir-se que um aluno aprenda a executá-los na escola durante as aulas curriculares de educação física. Numa primeira fase, podemos utilizar a ajuda de manipulação quer no cavalo com arções, quer no cogumelo. Facilita imenso a aprendizagem a utilização de um balde suspenso através de um cabo com sistema de distorcedores, para que o cabo não se enrole sobre si próprio, onde o aluno coloca os pés e se apoia. Os círculos só se aprendem após muitas tentativas de execução. O aluno tem que ser muito persistente. O papel do professor é fundamentalmente de incentivo e de correção ao alongamento corporal, desde os ombros aos pés. A
À medida que o aluno vai melhorando, o ajudante pode fornecer pequenos impulsos ao nível dos ombros para facilitar o equilíbrio e também ao nível da bacia para dar velocidade de movimento. Esta é uma saída em que normalmente não se ajuda, mas o ajudante poderá colocar-se na frente do cavalo e segurar o ombro do aluno durante as passagens preparatórias e os dois ombros no momento final da saída. Nesta saída, o ajudante coloca-se à frente do cavalo e com uma mão segura no ombro do braço que vai soltar o arção e com a outra mão no quadril impulsiona no sentido da rotação. As argolas são um aparelho que exige muita força de braços aos alunos. A técnica correta de execução dos balanços pressupõe uma elevação dos ombros ao nível da altura das argolas. Para isso, o aluno deve preocupar-se em lançar energicamente as pernas para cima e simultaneamente abrir as argolas, fazendo força com as mãos também para baixo. O ajudante deve impulsionar para cima nas costas do aluno quando ele balança à frente e na zona abdominal quando o balanço é atrás. Nas saídas do aparelho, o ajudante deve certificar-se que o aluno chega de pé e em equilíbrio, fletindo ligeiramente as pernas. Atenção que o aparelho é muito alto. No deslocamento à frente, o ajudante posiciona-se ao lado do aluno, podendo subir para um plinto se as argolas estiverem muito altas, e coloca uma mão na zona abdominal e outra na parte anterior das coxas, para impulsionar para cima no momento em que o aluno afasta as argolas e inicia a rotação à frente. Na fase final, deve travar-lhe ou parar-lhe completamente o movimento. A partir da posição de vela, o aluno faz uma pequena báscula, fecho e abertura das pernas sobre o tronco, para ficar em balanços. O ajudante deve intervir com uma mão no ombro para ajudar a manter o corpo em equilíbrio e, após a tomada de balanço, coloca a outra na zona abdominal para prevenir uma falha que possa provocar o despegue das mãos nas argolas e a queda do aluno. Com alunos mais avançados ou mais leves, o ajudante coloca uma mão no ombro para ajudar a fixar a posição, não deixando oscilar as argolas. Na prancha dorsal, a outra mão do ajudante é colocada na parte anterior das pernas e na prancha facial, na parte posterior. Se os alunos tiverem muito pouca força, em vez de se ajudar ao nível do ombro, devemos colocar essa mão no peito ou na zona abdominal, se se trata da prancha dorsal, e nas costas, se se trata de uma prancha facial.
A flexão de uma perna torna as pranchas mais fáceis de executar, pelo que deve ser permitido quando os alunos já estão mais cansados ou aos que têm menos força. Nas argolas baixas é muito fácil fazer a ajuda de manipulação. O aluno sobe o corpo com as pernas afastadas, para na posição de saída e aí o ajudante, com uma mão no ombro e outra na bacia, roda-o e avisa-o do momento em que deve largar as argolas para ficar de pé. Nas argolas altas, o ajudante coloca uma mão no ombro para ajudar a manter o corpo em equilíbrio e servir de eixo de rotação. Com a outra na zona da bacia, impulsiona fortemente para cima a fim de facilitar a aquisição de amplitude e velocidade de movimento. Na parte final, quando o aluno vem para o solo, deverá segurá-lo ao nível dos ombros para o ajudar a chegar de pé e em equilíbrio. Na iniciação à saída imortal, utilizam-se as argolas baixas e ajuda-se com uma mão no ombro e outra na zona lombar, de forma a rodar o aluno antes de largar as argolas. Na saída imortal engrupado nas argolas altas, o ajudante coloca uma mão no ombro para ajudar a manter o corpo em equilíbrio, impedindo a movimentação das argolas, e com a outra mão na zona lombar, impulsiona fortemente para cima, a fim de facilitar a aquisição de amplitude e velocidade de movimento. No momento de chegar ao solo, deverá segurá-lo nos ombros para garantir uma recepção de pé e em equilíbrio. Se o aluno já possuir boa amplitude de balanço, pode fazer a saída imortal em pranchado. Nesse caso, o ajudante limita-se a dar um pequeno impulso nas costas para facilitar a elevação e depois preocupa-se com a recepção em segurança. Nos balanços em apoio, a maior preocupação deve ser a de ajudar nos ombros, não lhes permitindo uma oscilação muito grande. Conforme o aluno vai ganhando à vontade e amplitude, podemos ajudá-lo a chegar a pino. Para isso, mantém-se uma mão no ombro e com a outra na coxa impulsionamos para cima até ele chegar à vertical. Nas ajudas aos ângulos, rolamentos à frente, pinos de ombros e balanços em apoio braquial, o ajudante deve ter muito cuidado em não colocar os seus braços entre o aluno e os banzos das paralelas, pois corre um elevado risco de lesão. Preferencialmente, naqueles elementos deve ajudar colocando as suas mãos por baixo do banzo. No ângulo, o ajudante deverá segurar o aluno com uma mão no ombro para lhe facilitar o equilíbrio e com a outra mão segurar-lhe os membros inferiores para o colocar no ângulo pretendido e parar durante alguns segundos. No rolamento à frente, o ajudante coloca uma mão no ombro do aluno mais perto de si para facilitar a colocação dos membros superiores sobre os banzos e, impulsionando para cima, não o deixa afundar. Com a outra mão,
impulsionará na zona abdominal para ajudar a elevar a bacia e a rodar para a frente. No pino de ombros, é importante que o aluno afaste bem os cotovelos e faça força para segurar a posição. O ajudante coloca a mão por baixo e controla a flexão de membros superiores, segurando-lhe o ombro. Também ajuda a elevar a bacia, impulsionando-o na parte anterior das coxas ou joelhos. Na saída em rolamento, o ajudante impulsiona para cima nas costas do aluno de forma a facilitar-lhe a rotação e a não deixar afundar ou cair entre os banzos. Nos balanços em apoio braquial, o ajudante tem a mesma ação que nos balanços nas argolas e na barra fixa: impulsionar para cima, de forma a contribuir para uma maior amplitude de movimentos. Nas subidas de balanço de apoio braquial para o apoio tenar, a ação do ajudante é de impulsionar para cima no momento adequado, isto é, no momento em que o aluno lança o corpo para cima e inicia a extensão dos braços. Na subida atrás, a ajuda é feita com uma mão no peito ou na zona abdominal e a outra na parte anterior da coxa. Esta é uma subida de apoio braquial para apoio tenar que encerra alguma dificuldade. Para ser bem executada, o aluno deve fechar bem as pernas sobre o tronco e lançá-las depois para cima com muita energia. O ajudante impulsiona com uma mão nas costas e com a outra tenta controlar o percurso das pernas. Quando o aluno em iniciação executa a variante de afastar as pernas na parte final da subida, o ajudante deverá ter o cuidado de tirar a sua mão para não ficar com ela presa entre a perna e o banzo. A báscula facial para apoio ou subida de bicos nas paralelas é semelhante à subida de bicos executada na barra fixa. A importância dos aspectos técnicos relativos ao posicionamento corporal no fecho, na abertura e retropulsão é a mesma. Daí que a ajuda também seja feita da mesma forma. O ajudante coloca uma mão na zona lombar do aluno e outra na parte posterior das coxas, e no momento da báscula impulsiona para cima. Todas estas saídas podem ajudar-se dos dois lados das paralelas. A ajuda mais importante situa-se ao nível do ombro para garantir o equilíbrio durante todo o movimento. Consoante a saída e o lado em que está o ajudante, a outra mão poderá intervir ao nível do quadril, da zona abdominal ou nas costas do aluno. É também muito importante que o ajudante aplique a sua força no momento certo da saída e não em contramovimento. Isto é, não deve fazer força para cima quando o aluno vai a descer, nem o contrário. Na fase final, o ajudante deve certificar-se de que o aluno vai fazer a recepção ao solo em perfeito equilíbrio e segurança. No salto de vela, o ajudante coloca as mãos em torno da cintura para impulsionar para cima e para ajudar a manter o equilíbrio na fase aérea até à recepção. Se os alunos saltam muito alto, o ajudante deverá preocupar-se apenas em ajudar na recepção.
No salto engrupado, a função do ajudante é apenas a de ajudar a parar em equilíbrio. Essa ajuda pode ser feita na cintura com uma mão na zona lombar e outra na zona abdominal ou nos ombros. Neste salto, ajuda-se na zona da cintura e a alguns alunos é necessário dar alguma impulsão no sentido da rotação. Aos melhores, basta apoiá-los para manterem o equilíbrio e fazerem uma boa recepção. A ajuda é idêntica à do salto anterior, mas normalmente é necessário fornecer mais impulsão no momento da rotação. É muito importante que o aluno mantenha o alinhamento corporal e uma tonicidade elevada em todo o corpo. No salto de carpa com pernas afastadas, o ajudante deve colocar-se ao lado do local de recepção e esperar que o aluno execute o salto. Só na fase final é que o ajudante rapidamente entra em ação, aproximando-se e segurando o aluno na zona dos quadris, de forma a facilitar-lhe a recepção. Neste salto, o ajudante não pode estar perto do mini trampolim, pois corre um elevado risco de levar um pontapé na fase em que o aluno eleva e afasta as pernas. Também não é correto ajudar na frente do aluno por dois motivos. Primeiro, atrapalha o aluno, pois este tem que saltar para cima do ajudante. E segundo, porque se o aluno se desequilibra para trás durante a fase aérea, vai cair em cima do mini trampolim sem dar tempo a que o ajudante intervenha. No salto encarpado ou carpa de pernas juntas, o ajudante pode estar muito perto do mini trampolim e, com uma mão na zona abdominal e outra na zona dorsal, controla o aluno na trajetória aérea e na recepção. A ajuda no mortal à frente é feita com uma mão na zona abdominal para ajudar a subir e servir de eixo de rotação e outra mão nas costas para ajudar a rodar para a frente. Os alunos de melhor nível podem executar o mortal na posição empranchada e, nesse caso, o ajudante limita-se a segurar no momento da recepção para garantir o equilíbrio.